Já estou eu aqui na OAB Mato Grosso, olha só, e ao lado da OAB, a plaquinha aí de corrupção. É isso mesmo, segundo o movimento aí Casa em Ordem, eles dizem que as eleições nas últimas aí para presidente da Ordem, na onde Leonardo Campos foi eleito, ele disse aí já que houve compra de voto, boca de urna, situações ilegais na qual compromete a eleição do doutor advogado aqui Leonardo Campos. Acompanhe um pouco aí do que ocorreu hoje aqui na OAB Mato Grosso. Na verdade, o candidato Leonardo Campos e a sua chapa realizou boca de urna no dia da eleição, na frente de toda a advocacia. Montaram uma estrutura ao lado da seccional de Mato Grosso, no Conselho de Odontologia, da subsecção de Várzea Grande, de várias outras subsecções, para realizarem boca de urna, mesmo após todas as chapas terem assinado um compromisso perante a comissão eleitoral de que não haveria boca de urna no dia da eleição. Isso, na minha opinião, configura estelionato eleitoral. Fora passado um cheque, um compromisso que não foi, no dia da eleição, compensado, porque eles realizaram boca de urna. Inclusive, houve laudo de constatação feito pela própria comissão eleitoral da OAB. A representação por escrito de advogada que foi abordada na fila pelo candidato Leonardo Campos. E o principal apoiador do candidato Leonardo Campos, o advogado Fayad, ele conclamou por um áudio que foi distribuído em todo o Mato Grosso por WhatsApp, os apoiadores e integrantes da Chapa 3 a realizarem boca de urna no dia da eleição. Ou seja, foi um tapa na cara de toda a advocacia, de toda a sociedade, um tapa na cara das regras, um tapa na cara da dignidade da própria OAB. Doutor, mediante todas essas provas que vocês têm, quais são as medidas agora? Vocês vão tentar impugnar, cancelar a candidatura dele? Qual o procedimento? Na verdade, o candidato Leonardo Campos, ele está cassado hoje. Diferente do que ele tem falado, que vai tomar posse no dia 18, ele está cassado. Há uma decisão da comissão eleitoral da seccional da OAB que cassou ele em razão do proveito pessoal da Caixa de Assistência, ou seja, usou a máquina em proveito próprio, fez doação no período vedado anterior ao processo eleitoral para 2 subseccionais, doação com desvio de finalidade, que não era atribuição da Caixa de Assistência, mandar dinheiro para a construção de sede de subsecção, era em período vedado, não podia fazer essa doação e, pasmem, ele assinou, mesmo estando licenciado do cargo, ele assinou o ato de doação. Para nós não temos dúvida sobre a motivação, sobre a intenção. Foi de captar ilicitamente os votos dos advogados daquelas subsecções. Agora explica para nós, doutor, com toda clareza e franqueza, por que hoje os candidatos da OAB, eles pleiteiam ocupar esse cargo, que não é remunerado, e eles gastam tanto dinheiro para um cargo desse tão importante? Qual a finalidade? Bom, nem todos gastam tanto dinheiro assim. Houveram chapas, a exemplo da qual eu participei durante o processo eleitoral, que não gastou tanto dinheiro assim. Nós gastamos o dinheiro que nós mesmos tínhamos, advogados, juntamos algum recurso e fizemos a campanha dentro das condições que tínhamos. Agora, houveram sim, a exemplo da Chapa 3, gastos que, a olhos nus, superaram em muito os gastos realizados por todas as outras chapas. Talvez, se juntar todas as outras chapas, não gastaram o mesmo que a Chapa 3 gastou. Aí eu confesso que fica a dúvida. Por que gastar tanto dinheiro assim para assumir a direção da OAB? Quais são os interesses? Ademar, me explica uma coisa. Hoje a população aí acompanhou de perto essas eleições da OAB, O senhor representando a sociedade civil, como que o senhor vê essa eleição hoje até tumultuada e de forma ilegal, A gente observa que houve boca de urna, uma forma incorreta. Qual a visão do senhor nesse sentido? Estranha muito a esse cidadão o fato de chegar aqui na Ordem e pegar o jornal que a Ordem editou após a eleição e não fazer nenhuma referência de que o candidato concorreu sub judice, o vencedor concorreu sub judice, e que diz uma das manchetes do jornal, que a eleição transcorreu dentro da normalidade, me surpreende, porque nem a mídia tradicional consegue distorcer tanto a verdade dos fatos quanto a própria Ordem. Teria a chapa apoiada pelo presidente capitulado já? Então, ao cidadão, o que resta? Esperança de que o Conselho Federal da Ordem
esclareça à sociedade se é permitido nas eleições das seccionais todas as irregularidades que estão claras para a população. E a gente espera que o Conselho Federal confirme a decisão aqui local de cassar a candidatura desse que foi eleito, para recolocar as coisas dentro de um pouco de ordem, de um pouco de transparência e de lutarmos contra a corrupção, porque esses atos que são imputados ao candidato vencedor são atos de corrupção que a sociedade toda está repelindo nesse momento. Já, então, como nós somos uma TV imparcial, nós temos a obrigação de ouvir o outro lado. É isso mesmo. E aqui nós iremos falar com ele, com o Ulisses Rabaneda, que fez parte aí da assessoria jurídica do então candidato eleito, Leonardo Campos. Vem comigo. Doutor Ulisses, primeira pergunta. Movimento OAB Nossa Causa. O senhor teve conhecimento deste movimento e da carta na qual eles fizeram o manifesto? Esse é um movimento composto por alguns advogados. A grande maioria dos advogados desse movimento apoiou a candidatura de José Moreno. Não só apoiou, a grande maioria dos advogados desse movimento é um movimento absolutamente legítimo, é preciso que isso fique claro, mas a grande maioria estava compondo a chapa, né, do candidato que ficou segundo colocado nas eleições, é o senhor José Moreno. Tomamos conhecimento pela imprensa de uma carta de reivindicações, né? No entanto, não compreendemos algumas questões que foram colocadas na carta que, efetivamente, com todo respeito, não refletem a realidade. Uma das denúncias na qual eles falaram, as críticas também, foi compra de voto, boca de urna, isso no próprio dia das eleições. E outra foi quando o candidato Leonardo, o Leonardo Campos, ele foi presidente da Caixa, e aí ele fez alguns repasses, né, para subseções de Comodoro, de Peixoto do Azevedo, no total aí de R$30 mil. Isso ocorreu? Veja, dentro de uma eleição da Ordem dos Advogados, não só da Ordem, dentro de qualquer eleição, você tem uma comissão que é montada, né, que é denominada comissão eleitoral. Isso está previsto em lei, e essa comissão ela tem a atribuição, a competência de julgar as contendas do período eleitoral. Ou seja, se existe a previsão de uma comissão, é evidente que já pressupõe que dentro de um processo eleitoral haverá questionamentos de parte a parte. Isso é absolutamente legítimo e isso é do processo democrático. No entanto, o que se percebe é que várias alegações que não chegam à comissão, ou seja, não são formalizadas à comissão eleitoral, são trazidas a público através da imprensa, a utilização da imprensa para essas denúncias, o que nos parece absolutamente equivocado, pois se não houve uma denúncia à comissão eleitoral, ou se houve uma denúncia à comissão eleitoral e a comissão eleitoral rejeitou essa denúncia, trazer isso a público eu acho que não é realmente o melhor caminho. Tiveram alguns questionamentos e que nós, com absoluta tranquilidade, e agradeço o espaço, podemos responder. Com relação às doações que foram realizadas pela Caixa de Assistência dos Advogados, há duas subseções, a querida subseção de Comodoro e a querida subseção de Peixoto de Azevedo, são essas duas subseções que receberam essa doação. Isso vem ocorrendo já desde o início do ano. Essas subseções receberam repasses tanto da OAB quanto da Caixa de Assistência para a construção de sede, para melhoria de atendimento do advogado daquela localidade. Isso vem acontecendo de maneira corriqueira desde março. Então, nós temos ali pagamentos parcelados pela Caixa em março, abril, maio, junho, e isso entrou o período eleitoral. Então, é evidente que não se trata, como vem sendo alegado, de uma doação em período eleitoral que poderia gerar a cassação de registro de candidatura. Com relação à boca de urna, esse é um tema que me anima muito a sua pergunta. Eu fui, enquanto atual secretário adjunto da OAB, através de uma proposição minha, o Conselho Seccional da OAB foi ao Conselho Federal, requerendo ao Conselho Federal a possibilidade de nós, aqui no estado do Mato Grosso, vedarmos a boca de urna. Então, isso foi uma proposta minha, uma proposta de um membro da Chapa 3. Foi feita a consulta, acolhida à unanimidade pelo Conselho Seccional, e o Conselho Federal disse: a OAB Mato Grosso não pode estipular regras para a vedação de boca de urna.
O Conselho Federal se reuniu e o Conselho Federal admitiu a prática da boca de urna, que vem sendo colocada pelos adversários como um ato de desrespeito ao advogado que foi praticado. Não, muito pelo contrário. Foi feito um acordo entre os candidatos aqui no estado do Mato Grosso, aonde os 5 candidatos das 5 chapas poderiam estar dentro da OAB, ao lado das urnas. O advogado presenciou isso, e cada candidato recebia o eleitor, apertava a mão do colega advogado, naquele ambiente de festa da democracia na OAB, e é evidente, se a presença do candidato dentro da OAB através de um acordo, ele pediu o voto. Todos os 5 candidatos pediram o voto do advogado eleitor. Não houve nenhum ato de desrespeito, a cobertura da imprensa no dia da eleição destaca isso. Então, o que se tem colocado são algumas condutas que não foram praticadas, se colocam como se elas supostamente tivessem o sido, o que, com certeza, a Comissão Eleitoral vai apreciar e vai analisar os recursos. Doutor, a questão da candidatura e a comprovação aí da vitória do candidato Leonardo. Hoje está sob júdice. Qual a real situação aí? Houve uma decisão da Comissão Eleitoral, que foi contrária à nossa chapa. Reafirmo, nem por isso nós estamos dizendo que a Comissão Eleitoral praticou qualquer tipo de conduta suspeita, muito pelo contrário, nós enaltecemos o trabalho da Comissão Eleitoral. Diferente do candidato que está nos acusando, que no início das eleições da OAB, teve uma decisão em desfavor da sua chapa, determinando a troca de candidatos, e fez até uma exceção de suspeição contra o presidente da comissão. Alegou que o presidente da comissão tinha interesse na eleição. Então, uma decisão da comissão contra os interesses da chapa derrotada é visto como uma decisão que acolheu algum interesse. Nós não agimos assim. Houve uma decisão contra a nossa chapa, nós recorremos dessa decisão, nós conseguimos uma decisão judicial que nos deu o direito de participar da eleição, nos deu o direito a tomar posse no dia 18 de dezembro. Então, acredito que a Comissão Eleitoral, no âmbito da sua atribuição, da sua competência, julgou por maioria de 3-2, entendeu daquela forma, e nós exercemos, já exercemos o direito ao recurso. Esses advogados da comissão não merecem, em momento nenhum, ser colocado qualquer tipo de pecha por essa ou por aquela decisão. É um trabalho voluntário, está de parabéns, e dentro da OAB, dentro do devido processo legal, nós vamos demonstrar a nossa razão. Você viu aí que acabou a luz aqui da nossa filmadora, mas o que não pode acabar é o brilho que a ordem tem aí junto ao estádio, principalmente levando a segurança e conceito para as populações aqui de Mato Grosso. Fica você aí para tomar as suas conclusões. Com imagem de Rony Santos, Arthur Garcia para o programa Fiscal do Povo.